Estamos de volta aqui com a segunda parte, o discípulo que Jesus amava. Segunda parte, o conflito entre apóstolos e a revelação do enigma, ou melhor, a revelação dos enigmas, a revelação do enigma, discípulo que Jesus amava. Quem é? Quem será esse discípulo amado por Jesus? E a revelação também daquela frase impactante: quero que ele fique até ele, o discípulo que Jesus amava. Quero que ele fique até que eu volte. Então vamos lá nesse tema. Então, através de 6 pontos e respectivos temas, né, de 6 contextos que apresentamos na palestra anterior, de número 1, queira ver, para se inteirar e não pegar o bonde andando assim de qualquer jeito. É oportuno assistir essa primeira palestra para nos acompanhar. Então, através desses 6 contextos, João revelou, entre outros aspectos, sucessivas questões que preferiu velar estrategicamente ao vulgo e aos opositores. Claro que haviam opositores, por exemplo, nesse contexto aí, Paulo de Tarso anticristo, mas aquele grupo de alguns teólogos judeus de origem grega, né, que acompanhavam Paulo, eles estão ali fazendo a igreja dele, tentando derrubar a verdadeira igreja de Jesus, que era liderado lá em Jerusalém por Tiago Menor, e você tinha lá João, Mateus, Tomé e outros. Então, para evitar que se propagasse essa questão entre eles. Então, desse modo, João visou também evitar o acirramento de ânimos entre os protagonistas desse contexto, desse conflito, e não expor ao público externo os conflitos que se desenvolveram a partir da ceia pascual, lá com Pedro, que não queria deixar que Jesus lavasse seus pés, porque ele não queria ser servo, ele quer ser um líder elitista, né? Então começa lá. Quer dizer, não começa, ali extrapolou, né? Começa no ceia pascual, isso no interior do grupo dos principais discípulos, essa postura de Pedro, contrária à proposta de Jesus, de que o modelo servo de liderança, há o exemplo de Jesus, que deveria ser exercido pelos suas lideranças que ele estava preparando. Pedro era contra isso, e certamente tinha alguns também, possivelmente André, o irmão dele, alinhado com ele. Então, os quais Jesus preparou, os discípulos, né, essa liderança, com suas lideranças, para darem continuidade ao movimento revolucionário. Né? Então, João focalizou determinados aspectos ocorridos por ocasião da morte do Mestre, Jesus, e o desdobramento do referido conflito durante as aparições do Jesus ressuscitado diante dos apóstolos. João descreveu alegoricamente no capítulo 21, notadamente ali no versículo 1-19, os conflitos internos entre as lideranças, né, entre os apóstolos, que ocorreram após a morte de Jesus. Ele fez essa descrição de uma forma alegórica, a questão da barca, que nós vimos lá, da pescaria, que Pedro induz os outros discípulos a segui-lo, né, e seguir também o seu modelo elitista de liderança na pescaria, ou seja, no arrebanhamento de discípulos de Jesus, e a presença de Jesus na beira da praia, e João,
que seguia fielmente o modelo servo de liderança admoestado Pedro. Nós vimos isso lá na primeira parte da palestra. Então, das desdobramentos dos conflitos em tela ocorreram na fase inicial, no interior do revolucionário movimento libertário, igualitário, fraternal, pacifista e anti-hierárquico, né, como queria Pedro. Pedro queria um movimento hierárquico, assim como Paulo. Já liderados, dessa ocasião, já estavam liderados pelos genuínos apóstolos. Jesus já tinha falecido. Então, conflito entre dois lados. De um lado, um modelo servo de liderança, genuinamente proposto pelo Mestre Jesus e praticado por João, Mateus, Tiago Menor, Tiago Maior, o Tiago Menor é o irmão do Senhor também, né? Que chama. Tomé, Judas, Tadeu, e outros. E do outro lado, o modelo elitista e autoritário de liderança defendido por Pedro. Pedro tentou implementar e assumir o modo elitista de liderança sobre os demais apóstolos. Naquela questão lá das barcas que vimos na palestra anterior. Logo após a morte de Jesus. Mas não conseguiu. Então, passou para o lado da igreja elitista e hierarquizada que Paulo de Tarso, o anticristo, estava criando. Estava criando justamente para combater ideologicamente a genuína igreja de Jesus, liderada pelos genuínos apóstolos. Paulo nunca foi apóstolo. João Evangelista se manteve na incógnita durante toda a narração do evangelho que leva o seu nome. Mas não foi à toa que se referiu, logo no início desse evangelho, ao João, o outro João, João Batista, e a sua função de preparar João Batista, a função de João Batista preparar o caminho que o Jesus histórico iria trilhar. O Jesus histórico, vivo, iria trilhar ainda, iria iniciar a sua vida revolucionária, né, que os teólogos chamam de vida pública, para apagar o aspecto revolucionário. Então era para trilhar a sua vida revolucionária. Então, nessa direção, João Evangelista escreveu, se referindo a João Batista. João Evangelista escreveu se referindo a João Batista, são dois João. Né? Então, diz lá João Evangelista em seu Evangelho. Houve um homem enviado por Deus, que se chama João Batista. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João, isso está lá em João, capítulo 1, 6, 7. Testemunho da luz, a luz aí é Jesus, a luz é Jesus. Apenas quando João Evangelista concluiu o itinerário dos 6 pontos, dos 6 contextos, né, em que aparece a expressão o discípulo que Jesus amava, marcando esses 6 contextos, como vimos na palestra anterior, que ele traçara previamente e que propusera como marco o enigma do discípulo que Jesus amava. E então, ele, João, aludira a outra missão que Jesus lhe atribuíra, missão análoga à de Elias, né? Que você pode ver essa missão de Elias falar sobre Elias, lá em 1 Reis, 17, 22, o qual voltara na condição de João Batista, conforme Jesus afirma, né? Elias voltou na condição de João Batista
precisamente para preparar o caminho onde o Filho do Homem, Jesus, deveria trilhar na sua primeira vinda. Né? Então, João está lembrando disso, logo no início do seu evangelho. Conforme Jesus afirmara, né? Jesus afirmou, né, que está lá em Mateus 3, 1:3, né, que João Batista seria a volta de Elias, e veio para preparar o caminho dele. Então, mas o doutor Isaías profetizara a respeito de João Batista. Ele diz assim: uma voz exclama, abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na esterpe uma pista para nosso Deus. Confira lá em Isaías 43. Né? O deserto era aquele deserto cultural em que vivia o povo hebreu no contexto de Jesus. Né? Jesus tinha que... João Batista, ele relembrou lá aquelas questões, os ensinamentos dos antigos profetas, né? Grandes profetas hebreus, os antigos grandes profetas hebreus. Nós sabemos que o nome profeta era aplicado, inclusive, para os falsos profetas, inclusive, né? Mas nós temos a linhagem dos grandes profetas individuais que nós estamos até abordando já em outras palestras. Então, doutor Isaías, ele faz essa profecia, né? Abriu o caminho, né, nas trevas, né, para a luz, porque é uma situação semelhante à de hoje. Né? Mas vamos ver aí que a revelação do enigma, nós já vamos alertando, é que João, o discípulo de Jesus amado é João, e ele vem com a função de preparar o caminho na volta do Cristo Jesus. Né? A volta que nesse contexto atual deve ocorrer. Né? Ele vem para preparar o caminho. E preparar o caminho no sentido de resgatar o sentido original do pensamento de Jesus, porque nós estamos vendo aí as igrejas que se dizem pseudo-cristãos, se dizem cristãs, elas são pseudo-cristãos, mas elas se dizem cristãos. Evangélica, protestante, católica, anglicana, ortodoxa, e toda essa podridão, a função dela é justamente as trevas. A função da religião, da religião cristã, aí no caso, supostamente a maldição do cristianismo, como diz Nietzsche, né? A função dela é justamente ocultar o sentido original da doutrina de Jesus. Toda a função dela é essa. Toda a doutrina dela é voltada para isso. A função específica de todo teólogo e sacerdote pseudo-cristão é justamente protestante, evangélico católico, essa podridão toda, é especificamente essa: ocultar o sentido original da doutrina de Jesus. Então, quer dizer, são as trevas. Então, João vem para romper né, essas trevas, né, esse monte de doutrina falsas, né, e resgatar o sentido original do pensamento de Jesus, para preparar a opinião pública para ter uma maior aceitação, entendimento a respeito dos ensinamentos que o Cristo Jesus, agora na sua segunda vinda, vai começar a ensinar. Ele tem que encontrar um solo apropriado, porque realmente, para quem conhece o sentido original, sabe que não se fala nada a respeito dele. A mesma coisa acontecia na época de Jesus, né? Então, o Criador, ele prepara essas duas personagens, né? Um vem para preparar o caminho, romper um pouco daquelas trevas, preparar a opinião pública, resgatar, no caso ali, João Batista veio resgatar o sentido original do pensamento dos grandes profetas individuais, a exemplo de Elias, Jeremias, né?
e para preparar a opinião pública para aceitar melhor o ensinamento do Jesus histórico que estava por vir naquela época. Com o objetivo de preparar o fornecimento das chaves do enigma, João Evangelista articulou 2 livros. Ele articulou 2 livros. Em primeiro lugar, o livro rotulado Evangelho segundo João Batista. Então, eu estou falando que com o efeito de preparar o fornecimento da chave do enigma, o enigma que está contido lá na frase o discípulo que Jesus amava, e também o enigma que está contido naquela frase impactante, quero que ele fique até que eu volte, Jesus disse, né? Então, porque esses 2 enigmas estão muito ligados, né? Então, João articulou a chave desse enigma, do esclarecimento desse enigma, está na articulação entre 2 livros. Um é o livro que se chama o Evangelho segundo São João, né, que é o Evangelho de João, cujo autor não consta no livro, e o outro livro, mas sabemos que é de João, segundo a análise literária, e o outro livro é o Apocalipse, em que João diz textualmente que ele era o autor. Então, ele fez a articulação entre 2 livros. Ele, João, apresentou 6 etapas do enigma, né, marcado, essas 6 etapas marcado com a frase, o discípulo que Jesus amava, né, e na 6ª etapa ele apresenta a frase impactante, quero que ele fique até que eu volte, que faz a passagem para o Apocalipse, que é lá no Apocalipse que vai se referir por que Jesus falou, quero que ele fique até que eu volte, ou seja, ele tem que ficar até a volta de Jesus. Então, na volta de Jesus, vai estar lá também João. Então, em primeiro lugar, o livro rotulado Evangelho de João, que é atribuído apenas por convenção a João Evangelista, pois o seu nome não consta nele. Em nenhum lugar do livro em segundo lugar, no livro da Revelação, o Apocalipse. Então ele articulou esses 2, no qual João assume textualmente a autoria e faz a revelação dos 2 enigmas. No Evangelho segundo São João, a autoria foi atribuída apenas por convenção ao João. Mas, na realidade, o nome do autor não aparece em nenhum momento, senão na incógnita do discípulo que Jesus amava. No Evangelho inteiro, ou seja, de João, o seu autor declara ser a mesma pessoa que ele mesmo cognomina como o discípulo que Jesus amava. Ou seja, que esse discípulo amado consiste na mesma pessoa que tanto testemunhou como narrou o Evangelho inteiro. O discípulo que Jesus amava, João, esclareceu ainda que Jesus determinara a volta desse discípulo amado no mesmo contexto em que Jesus voltaria. Confira lá em João 21, 24, 25. Na segunda vinda de Jesus, então, caberia a João Evangelista emergir na sua história em muito longa duração, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus, para preparar o caminho deste, ou seja, preparar o caminho de Jesus. Nessa direção, em resposta dura e em última advertência feita por Jesus ao Pedro, duplamente, 3 vezes traidor. O Mestre Jesus aludira a respeito da missão transcendental que incumbira a João exercer no ulterior curso da história, em muito longa duração, ou seja, na volta de Jesus, que iria ocorrer em torno de 2000 anos depois. Ou seja, Jesus quis que João
ficasse naquela frase, quero que ele fique até que eu venha. Então, Jesus quis que João ficasse tanto no sentido de permanecer fiel ao exercício do modelo servo de liderança ou de diretriz pastoral, que dá no mesmo, como também, e por esse mesmo fato, que permanecesse junto e fiel ao Cristo na segunda vinda de Jesus. Esse é o sentido do texto. Jesus respondeu-lhe ao Pedro traidor, que fez a pergunta: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu, por isso, o boato entre os irmãos, os demais discípulos, né, os demais apóstolos, de que aquele discípulo, o discípulo que Jesus amava, não morreria. Mas Jesus não lhe disse, não morrerá. Mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Está lá em João 21, 22, 24. Vamos aqui agora a chave do enigma, o discípulo que Jesus amava. Ao lermos o Evangelho de João e a seguir lermos o livro Revelação de Jesus Cristo, ou seja, o Apocalipse, em que João atesta ser clara e literalmente o seu autor, veja isso lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está lá, João atestando que ele é o autor do livro Apocalipse. Então, João revela a missão que o Jesus ressuscitado lhe atribuiu. Enfim, João revelou no livro Apocalipse a chave do enigma, isso é, a identidade do discípulo que Jesus amava, isto é, o autor do livro Apocalipse, e o sentido último desse enigma, o qual consistiu em João Evangelista vir a exercer uma missão que seria análoga àquela exercida por Elias, o qual voltou na condição de João Batista, né? Ou seja, João Batista voltou para resgatar o sentido original do ensinamento dos grandes profetas individuais, para preparar a opinião pública e assim facilitar aos indivíduos do povo entenderem melhor os ensinamentos do Cristo Jesus. Caberia a João Evangelista voltar ao evangelista, que é o discípulo que Jesus amava, caberia a ele voltar imediatamente antes da segunda vinda de Jesus, para lhe preparar o caminho, por 3 aspectos, entre outros. Vamos nos prender aqui em 3 aspectos principais. Por um aspecto, caberia a João Evangelista decifrar o sentido do conteúdo selado, ou seja, codificado hermeticamente, do pequeno livro que consta lá em Apocalipse, capítulo 10, 2 e 8, 11. O pequeno livro citado lá. Ele tinha que decifrar e divulgá-lo. Pequeno livro, esse que a João foi dada a missão de recebê-lo das mãos do anjo do Senhor, o anjo de Jesus, e de devorá-lo, entre aspas. O texto diz lá, devorá-lo, quer dizer, assimilá-lo amplamente e em profundidade. Esse pequeno livro consiste no conteúdo do próprio livro Apocalipse. Nessa direção, vejamos João esclarecendo. Então, a voz que ouviu do céu falou-me. Então, a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aperto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Esse é o anjo de Jesus. Fui, de João, eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. Ele me disse: toma e devora-o.
Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Isso está em Apocalipse capítulo 10, 8, 9 e versículo 11 também. Então, aqui ele explica claramente uma das funções dele, né? Ou seja, decifrar e divulgar o sentido codificado do livro do Apocalipse, por ocasião da volta de Jesus. Essa é uma das missões dele. Urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, línguas e povos. Isso quer dizer, na volta de Jesus. Por isso que Jesus falou: quero que ele fique até que eu volte. Essa é uma dos esclarecimentos acerca do enigma. Daquela frase impactante: quero que ele fique até que eu volte. Por outro aspecto, caberia a João, evangelista, voltar imediatamente antes da volta de Jesus para preparar o caminho deste, né? Por outro aspecto, ou seja, resgatar o sentido original da doutrina de Jesus. Não só o conteúdo do Apocalipse, mas o sentido original da doutrina de Jesus, que está lá no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, de Tomé, livro de Maria. Então, para ensinar e preparar a opinião pública, com o sentido original do pensamento do mestre transcendental. Né? O mestre foi, mas vai voltar. Né? Então, ele transcende esse esquema. Desse modo, na sua volta, João desempenhará papel social de uma das duas testemunhas, ou duas oliveiras, como diz lá o texto. Né? Duas oliveiras. Ele tem o papel de uma das duas testemunhas, ou uma das duas oliveiras. Nesse sentido, João diz... É Zacarias que fala sobre essas duas oliveiras. João diz: foi-me dado uma vara semelhante a uma vara de agrimensor. Né? É para fazer medida, né? E disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com os seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado. Mas incumbirei as minhas duas testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. São eles as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Isso está lá em Apocalipse 11, 1, 2. 1, 2a, 3 e 4. Por um terceiro aspecto, caberia a João Evangelista também decifrar e divulgar o conteúdo do livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Está lá no Apocalipse 5, 1, em que o anjo de Jesus decifrou e foi abrindo os selos, um por um, e isso serviu para encadear também a descrição do Apocalipse. Focalizarei esse ponto em outra ocasião, mas consta no livro de minha autoria intitulado Teoria da História. Queira ver. Então, encerramos aqui essa segunda parte, né, desses enigmas do discípulo que Jesus amava, que trata também da explicação a respeito daquela frase impactante, né, dita por Jesus. Quero que ele, o discípulo que Jesus amava, fique até que eu venha. Então é isso, encerramos aqui essa palestra. Vamos ter outras palestras
focalizando por outro aspecto esses enigmas, né? E obrigado pela atenção e justiça e paz para todos nós.